bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje vamos a uma última notícia e vai ser sobre Israel. Escute isso aqui. Em dolorosa derrota, Nações Unidas rejeitam pedido para o estabelecimento de um Estado palestino. O Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeitou terça-feira, 30 de dezembro agora, o projeto de resolução palestino para exigir a retirada total israelense de Jerusalém Oriental, a Judéia e Samaria, até o final de 2017. Só lembrando que Jerusalém Oriental é a parte sagrada para os judeus, eles jamais vão ceder 1 milímetro sequer de Jerusalém Oriental. Essa é a posição de Bibi Netanyahu, essa era a posição de Ariel Sharon. Então, da liderança de Israel, eles não cedem Jerusalém Oriental para nada. A resolução que foi apresentada na segunda-feira por Jordan, em nome da autoridade palestina, chamado para as negociações de paz para centralizar em torno da criação de um Estado palestino nas fronteiras pré-1967. Ele também pediu um acordo de paz permanente no prazo de 12 meses. Essas fronteiras de 67 é quando da época da Guerra dos 6 Dias, quando Israel tomou de volta o que era dele, ali as colinas de Golã e toda aquela parte, puderam adentrar ali no Domo da Rocha, naquela região central ali. Os soldados israelenses choraram ao tocar o Muro das Lamentações. E o interessante também é que eles pedem um acordo de paz permanente em 12 meses. Quer dizer, Israel não pode atacar, mas Israel pode ser atacado, que é o que vem ocorrendo constantemente. A resolução não conseguiu receber o mínimo de 9 votos pelo Conselho de Segurança. De um total de 15 membros, 8 votos foram a favor, 2 contra e 5 abstenções. Os Estados Unidos e a Austrália votaram contra a medida. Entre as nações europeias, a França e Luxemburgo votaram a favor, enquanto a Grã-Bretanha e Lituânia se abstiveram. Entre as nações africanas, o Chad votou sim, enquanto Ruanda e Nigéria se abstiveram. A votação da França a favor da resolução surpreendeu Israel. Horas antes da votação, o Ministério das Relações Exteriores de Israel foi informado de que Paris havia mudado sua posição e destinava-se a votar sim sobre o que ele chamava de mais suave resolução de Estado. Por um projeto ter recebido um mínimo de 9 votos, teria sido derrotado por um veto dos Estados Unidos, um dos 5 membros permanentes com direito a veto do Conselho de Segurança. A embaixatriz dos Estados Unidos para a ONU, Samantha Power, defendeu a posição de seu país sobre o voto contra a resolução, deixando claro que não era um voto contra a paz entre Israel e os palestinos. Os Estados Unidos, ela vai dizer aqui, a cada dia buscam novas maneiras de tomar medidas construtivas para apoiar as partes em fazer progressos no sentido de alcançar uma solução negociada. Ela disse em um discurso ao Conselho de 15 membros, a resolução do Conselho de Segurança coloca diante de nós, hoje, no dia lá, não é um desses passos construtivos. E ela continua, é profundamente desequilibrada e contém muitos elementos que não são favoráveis às negociações entre as partes, incluindo os prazos não construtivos que não têm em conta as preocupações legítimas da segurança de Israel. Ela acrescentou ainda, foi submetida à votação sem uma discussão ou devida consideração entre os membros do Conselho. Ou seja, o grupo árabe palestino queria empurrar de toda maneira que as Nações Unidas decretassem haver um Estado palestino, o direito de se ter um Estado palestino já. E isso iria haver uma guerra muito maior do que vemos hoje. A embaixatriz da Jordânia, Dina Kawa, expressou sua frustração de que a resolução foi derrotada. Tínhamos a esperança de que o Conselho de Segurança apoiasse o projeto de resolução árabe, pois o Conselho carrega tanto as responsabilidades legais como as responsabilidades morais para resolver o conflito israelo-palestino, ela disse.
o observador palestino da ONU, Riyad Mansour, culpou a derrota da resolução sobre o resultado da recente guerra entre Israel e Hamas. Ele disse que era hora de acabar com a ocupação israelense abominável e impunidade que trouxe o nosso povo tanto sofrimento. É o que ele afirma. O resultado da votação mostra que o Conselho de Segurança como um todo não é claramente pronto e disposto a assumir as suas responsabilidades de uma forma que nos permite abrir as portas para a paz. E isso quem falou é o observador palestino na ONU, Riyad Mansour. E ele continua. Em um breve comunicado ao Conselho da Segurança, o delegado israelense Israel Nitzan disse que os palestinos têm usado todos os meios possíveis para evitar as negociações diretas. E isso resultou em uma proposta unilateral absurda. Então, de um lado, você tem o Riyad Mansour, palestino, que ele disse que era lamentável essa decisão do Conselho e que continua paralisado. E do outro lado, o delegado israelense Israel Nitzan, que diz que os palestinos têm usado todos os meios possíveis para evitar as negociações diretas e isso resultou em uma proposta unilateral absurda. Então não foi ainda este final de ano, 2014, que foi decretada a fundação de um Estado palestino. Não sabemos até quando essa situação vai se sustentar e não sabemos também se esse Estado será fundado antes ou depois do arrebatamento. Mas a confusão está gerada. Aliás, as lideranças querem, já foi proposto isso na ONU, colocar Jerusalém no campo religioso dividido para as 3 religiões, para o cristianismo, o muçulmanismo e o judaísmo. Eles já querem dividir, não sabemos quando isso vai acontecer, se vai acontecer. E o ano se encerra, 2014, com a negação por parte das Nações Unidas da fundação de um Estado árabe palestino. Nós sabemos biblicamente que todos aqueles que quiserem dividir Israel serão destruídos. É o próprio Deus que fala, e está na palavra de Deus. Já citamos aqui as passagens: Israel jamais será destruído. E todos aqueles, lá em Zacarias, todos aqueles que quiserem levantar esta pedra vão cair. Israel tornar-se-á um cálice de tontear as nações. Então vamos entrar em 2015 com mais esta pendência no mundo. As coisas estão avançando cada vez mais, as profecias estão se cumprindo cada vez mais, e nós aqui do programa Jesus Está Voltando estamos antenados com o que está ocorrendo no mundo e vamos estar sempre, à medida do possível, por causa do tempo, estar informando a você essas novidades proféticas. Que 2015 seja um ano de bênção para você, um ano de realizações, um ano em que vamos mergulhar em águas mais profundas do Espírito do Senhor. Que você possa desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para você. Porque grandes coisas o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Então este é o último programa do ano, o programa Jesus Está Voltando. Que Deus te abençoe poderosamente.